A realidade é que todas essas são metodologias falhas de investimento, porque são baseadas na previsão do futuro. E quando você pensa nisso, é realmente insano porque ninguém pode prever o futuro. O melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo, não no portfólio. Assim vejo o sonho americano. Mark é o fundador e CEO da Matheson Money e autor deste livro, Experiencing the American Dream. Mark Matheson, muito obrigado por estar aqui. Dinheiro não funciona assim. Ele tem tentáculos. É como um fio que passa pelo tapete da sua vida. Ele toca em tudo. Nossa! Homem poderoso. Esses demônios do dinheiro que todos nós temos em vários momentos de nossas vidas nos dominam. Quais perguntas você fez ao seu parceiro antes de se casar para ter certeza de que, pelo menos, você está no caminho certo? Uma das coisas é... Bem-vindos de volta à School of Greatness. Animado com nosso convidado, o inspirador Mark Matheson. É bom te ver. Bom estar com você. Outro cara de Ohio que está ensinando as pessoas a entender a neurociência dos investimentos e como construir riqueza, tendo assim seu próprio sonho americano. Você tem um livro chamado Experiencing the American Dream: How to Invest Your Time, Energy and Money to Create an Extraordinary Life. E há coisas sobre as quais quero falar rapidamente. Você compartilhou uma citação: nossos cérebros não são programados para investir. Isso é uma coisa que você disse. Isso. Eu vi uma estatística online que diz, de acordo com a Lending Tree, que 64% dos americanos vivem de pagamento em pagamento. Muitas pessoas veem o dinheiro como uma fonte de sobrevivência e enfrentam uma mentalidade de escassez. Então, o que me deixa curioso é que você fez décadas de pesquisa sobre neurociência de investir, dados e fatos sobre investimentos, e como não usar sentimentos ao investir. Mas estou curioso quando as pessoas estão vivendo com uma mentalidade de escassez, em modo de sobrevivência, ou 64% dos americanos vivem de pagamento em pagamento, e não conseguem pensar no futuro além de amanhã, semana que vem, este mês. Como as pessoas podem começar a mudar de uma mentalidade de escassez para um pensamento de abundância, quando estão diariamente no modo de sobrevivência de luta ou fuga? Essa é uma ótima pergunta. Estou muito feliz que você a tenha feito. No início do nosso tempo juntos, tive muita sorte de ter um pai que acreditava no sonho americano. E ele incutiu psicologicamente em mim os ideais desse sonho. Quando eu tinha 10 anos, ele me deu o livro Quem Pensa Enriquece e disse para eu lê-lo pelo menos uma vez em cada ano da minha vida. Nós viemos das colinas da West Virginia, nos vales, e meu avô não acreditava no sonho americano. Ele trabalhava nas minas de carvão, nas fábricas e nas indústrias químicas. Ele basicamente acreditava que o dinheiro era uma fonte do mal e que as pessoas que tinham dinheiro eram gananciosas. Ele acreditava que era merecedor de dinheiro que não criou e sempre via qualquer pessoa que tivesse dinheiro como trapaceira. Meu pai rejeitou essa ideia. Quando tinha 10 anos, ele já era empreendedor 3 vezes. Ele vendia jornais, vendia pomada Cloverine para os mineiros cujas mãos estavam rachadas e engraxava sapatos. Então, ele acreditava que, se você criasse valor para outras pessoas, seria recompensado com riqueza e prosperidade. E que as pessoas que tinham dinheiro não eram trapaceiras, mas sim trabalhadoras e dedicadas. E ele amava este país e os valores que ele defendia. Então, nós íamos todos os verões de volta para West Virginia e eu via as pessoas vivendo na pobreza. Era uma mentalidade. Eu chamo isso de uma tela através da qual elas se viam como vítimas. Tela? Uma tela psicológica feita de linguagem que você aprende. E então há a tela do sonho americano. E a maioria das pessoas vê o dinheiro como uma forma essencial de sobrevivência. E isso está em grande parte no nosso DNA também. Quero dizer, por milhares de anos, as pessoas tiveram uma verdadeira dificuldade para sobreviver, e então dinheiro e propriedade eram uma forma de sobrevivência. Mas agora vivemos em um mundo relativamente abundante e criativo. E se você conseguir tirar essa tela do sonho americano, pode começar a escapar desses terríveis laços que realmente aprisionam você quase completamente em um mundo de escassez. 2 coisas aqui. Uma, você pode explicar o que é essa tela? É uma estrutura de pensamento e linguagem sobre o que é o dinheiro?
Sim, é a linguagem e como as pessoas podem pensar sobre ela. Às vezes você cria essa linguagem de propósito. Tipo, se vou ser médico, passo muitos anos desenvolvendo a linguagem sobre ser médico. Então eles veem o corpo humano de maneira diferente, como alguém que não tem essa linguagem. Bem, temos todos os tipos de conversas em nossas vidas sobre dinheiro, sobre o mundo, sobre como o dinheiro funciona, como o dinheiro é criado, nosso lugar no mundo e nossa relação com o dinheiro. Ironicamente, ter muito dinheiro não significa que você vai ser feliz. Na verdade, eu já vi muitas pessoas realmente ricas, dezenas, 20, 30 milhões de dólares. E a história está cheia de pessoas como Elvis Presley, Marilyn Monroe, Howard Hughes, Prince, pessoas com muito dinheiro, poder, fama. Mas isso não os ajudou em nada. Na verdade, ajudou a selar o destino ruim deles no final. Se tornou muito destrutivo. E tem outra coisa que você mencionou antes disso que foi, sabe, existem dois tipos diferentes de mentalidade. Seu avô, que trabalhava nas minas de carvão, que trabalhava muito duro, ao que parece, diariamente, mas não entendia como criar mais valor, seja na sua mina de carvão ou em outro lugar, e por isso recebia o que lhe era dado, correto? Sim. Em comparação com seu pai, ao que parece. Como ele mudou a mentalidade herdada do pai, que vivia infeliz ou triste nas minas, sujo todas as noites, doente e tossindo. Como ele decidiu mudar tudo isso sem ter um exemplo de abundância na vida? Bem, isso é ótimo. E voltando ao meu avô, sua forma de ver as coisas era tão forte. Era como se eles vivessem em dois mundos diferentes, duas dimensões diferentes da realidade. Sua visão era tão forte que, quando lhe ofereceram uma oportunidade de crescer na Union Carbide, ofereceram-lhe ser um capataz e ter uma equipe subordinada a ele. Ele disse não. Por quê? Porque ele não queria fazer parte de um sistema maligno e ruim. Ele não queria ser maligno e ruim aos olhos dele. Então ele provou para si mesmo que estava condenado a ser nosso dinheiro. Eu chamo esses demônios do dinheiro, que todos temos em vários momentos de nossas vidas. Eles nos dominam e nos impedem de fazer coisas que poderiam realmente nos salvar. Então ele nunca aceitou aquele aumento. Ele nunca aproveitou aquela oportunidade para salvar sua família, mesmo quando foi oferecida a ele. E eu perguntei ao meu pai, como? Quero dizer, essa pobreza extrema. Eles cortavam as tampas das latas de leite instantâneo e as pregavam nos rodapés em sua cabana perto da ferrovia, para que os ratos não entrassem na casa deles no inverno. Essa era a pobreza de onde meu pai veio. Ele tinha apenas um par de sapatos por ano, bem antes de começar a escola, e depois andava descalço o verão inteiro. Quero dizer, isso era verdadeiro. Pobreza extrema, ele disse. Eu vi alguns exemplos de pessoas que tinham um pouco de dinheiro, e elas eram boas e me ajudaram, e eu fui trabalhar para elas. E eu notei que meu pai estava errado, que as pessoas que tinham dinheiro não eram malignas e não eram ruins, e elas realmente estavam dispostas a ajudar. E eu tive alguns bons professores na escola que me ensinaram sobre isso. Mas, no fundo, meu pai tinha, e eu não sei de onde ele tirou isso. Ele tinha uma crença profundamente enraizada no capitalismo e no empreendedorismo. Sim, você mencionou demônios do dinheiro. O que são? E todos nós os temos? Todos fazemos isso, em maior ou menor escala. O que é um demônio do dinheiro? Então, vou te dar um exemplo. Quando comecei minha empresa, queria ajudar muitas pessoas. Nós gerenciávamos 11 bilhões de dólares para pessoas em toda a América do Norte, 500 consultores. Mas quando comecei, eu tinha apenas 3 funcionários e eu tinha uma crença demoníaca. É uma crença criada na linguagem que não percebemos que é apenas uma tela. Nós a aceitamos como realidade. E essa realidade era que os funcionários são péssimos e muito caros. E quando você os contrata, eles não fazem um bom trabalho. E o outro demônio do dinheiro que eu tinha era que eu não sou um bom gerente e não sei como gerenciar pessoas, então vou fazer tudo sozinho. Agora, os demônios do dinheiro são tão penetrantes porque quando os temos, nós os transformamos em profecias autorrealizáveis e os fazemos se tornar realidade. E não procuramos oportunidades que violem essa nossa tela. Então, tive que olhar para o que estava ganhando com isso. O que eu estava ganhando com aquela tela? Bem, eu vivia de forma limitada. Não precisava contratar pessoas. Eu podia ser autossuficiente. Eu podia ser condenador. Você esteve certo. Estou certo e justo. Eu tinha que fofocar sobre outras pessoas, calar a reputação delas. Eu tinha que ser uma vítima. Quero dizer, era uma recompensa psicológica suculenta, certo?
Certo. Mas eu também tive que perceber que, se eu não conseguisse mudar essas telas sobre o mundo, eu estaria condenado a nunca cumprir minha missão, que era ajudar mais pessoas a parar de especular com seu dinheiro e realizar o sonho americano. Então, você tem que fazer uma análise de custo-benefício e dizer, ok, eu vou manter essa crença demoníaca porque há retorno. Sim. Eu posso viver uma vida normal, ordinária, não cheia de grandeza. Thoreau definiu melhor. Desespero silencioso. Vou quebrar essa crença? E eu realmente chamo isso de fazer violência contra a crença. Interessante. Eu realmente tenho que acabar com isso, com essa crença. Os demônios do dinheiro não desaparecem quando você tem mais dinheiro. Apenas mudam de forma. Como assim? Bom, então depois que me tornei bem-sucedido e passei por um divórcio, e eventualmente comecei a namorar após alguma terapia e aconselhamento, comecei a ter uma série de relacionamentos realmente dolorosos um após o outro. Eu desenvolvi uma crença baseada no divórcio e nos namoros de que o quê? Que eu não sou realmente tão atraente. Eu realmente não sou tão sexy. Tenho muito dinheiro, e é isso que as mulheres querem de mim. Por isso, eu nunca terei de verdade alguém que eu amo, e que me ame verdadeiramente. Então, eu tive uma série de exemplos de namoro que criaram isso. Desse modo, tive que combater essa crença. Então, como isso fica na sua mente? Como você elimina as antigas crenças limitantes ou os demônios que te mantêm pequeno ou te seguram impedindo que você avance? Então você precisa analisar os benefícios que está tirando disso. Os benefícios. E eu sei que não parece haver benefícios, mas existem. Há vantagens em estar certo, em se manter pequeno, em não correr riscos e também em ser uma vítima. Ser uma vítima, ser um mártir e ficar preso na própria bagunça. E então qual é o maior benefício? O que você diria? O que você diria que é o maior benefício de ser uma vítima? Você não precisa correr riscos ou assumir responsabilidades. Pode culpar os outros. Bem, não sou eu. É o governo, ou esses empregados, ou essa garota. É outra pessoa. Estou bem assim. Não preciso mudar. Eu não preciso crescer. Eu não preciso fazer nada. Então, isso simplesmente te salva da responsabilidade e te deixa reclamar dos outros. Por trás de cada reclamação, há uma crença demoníaca. E então, eventualmente, é do jeito que eu fazia. E a segunda parte de enfrentá-la é perceber que não é verdade. Você simplesmente inventou isso. Não há nenhuma tábua que disse que os empregados são ruins, certo? Certo. Eu acabei de inventar isso. Se eu inventei, posso inventar outra coisa e procurar evidências de que não é verdade. Há empresas com 10 mil, 20 mil funcionários. Não pode ser que todos sejam ruins. Isso é simplesmente ridículo. Eu conheci pessoas sobre o demônio do dinheiro nos relacionamentos. Eu conhecia pessoas com ótimos relacionamentos onde o dinheiro não era o foco. Então, isso também não poderia ser verdade. Eu precisava ir mais devagar. E sabe, encontrar alguém carinhoso, amoroso e gentil. O que foi engraçado. Porque quando conheci a Melissa, ela tinha um demônio do dinheiro. Os caras com dinheiro eram uns babacas. Então ela viu isso imediatamente e estava te afastando, certo? Ela quase não aceitou esse encontro no Starbucks. Porque ela pensou, você deve ser um idiota. Eu devo ser um idiota. Um completo idiota. Interessante. Então, quando você começa a eliminar de forma intensa essa crença psicológica do antigo eu, tipo, ok, este antigo eu, talvez houvesse algum benefício aqui, isso me trouxe a este nível, mas não vai me ajudar a chegar ao próximo nível na minha vida de liberdade ou paz ou abundância, certo? Isso me trouxe esses resultados, mas não vai me dar o que eu realmente quero a seguir. Esse é o propósito realizado da minha vida. Você teve uma ressaca depois disso? Por meses ou anos? Quando você percebeu e começou a eliminar o demônio, foi fácil depois disso? Como você manteve o rumo e não voltou atrás? É só que, bem, fiz muita terapia e aconselhamento. Quando conheci a Melissa, fizemos muita terapia e aconselhamento juntos. Nós dois tínhamos estado em relacionamentos que não funcionaram. Estávamos feridos e passamos tempo trabalhando um no outro, juntos e em nós mesmos, mas ficamos atentos aos novos problemas à medida que surgem. Qual tem sido um novo desafio ao deixar os antigos? Meu Deus! À medida que você cria novos níveis de sucesso, surgem novos desafios, certo? Então, tínhamos uma casa em Montecito.
Ela foi arrombada e tivemos vídeo das pessoas invadindo. Eram 3, usando capuzes. Eu pensei, meu Deus, e se estivéssemos lá? Tem ocorrido muitos arrombamentos onde moramos em Paradise Valley. Assim, a ideia era comprar uma casa maior, com uma guarita e guardas, com segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Começamos a procurar e encontramos esta casa que custava muito mais do que eu queria pagar. Resumindo, eu tinha feito alguns negócios imobiliários, onde não ganhei dinheiro com as casas, e acabei ficando com a ideia na minha cabeça de que sou ruim nisso. Porque já que essas coisas não deram certo, não vai dar certo para mim. Comprei uma casa por 6 milhões, vendi por 4 milhões e meio. Sou ruim nisso. Certo. Que droga. Logo, obviamente, se eu comprar essa nova casa, vou estar cometendo outro erro emocional. Eu meio que estava sendo um idiota sobre isso. A realidade é que eu queria a nova casa, mas eu só queria que a Melissa fizesse todo o trabalho. Eu só queria reclamar e resmungar sobre isso. É realmente muito trabalhoso. Então, finalmente, quando eu estava ensinando uma aula do livro sobre demônios do dinheiro para meus conselheiros, e em preparação para a aula, estou sentado no estacionamento pensando, tenho que ensinar sobre demônios do dinheiro hoje. Eu penso, estou bem no meio de um agora mesmo. Nossa. Eu liguei para Melissa, eu disse, amor, eu estava errado. Fui um idiota sobre tudo isso. Não fui útil. Não fui solidário. Eu sei que você tem feito muito trabalho na casa, com as finanças, com os móveis e com a decoração, e eu só quero me desculpar. Fui um verdadeiro idiota com tudo isso. E ela disse, você está se preparando para dar uma aula, não é? Sim. Precisa enfrentar seus demônios ensinando os outros, tem que ser o exemplo, certo? Ela disse, aceito suas desculpas. Fico feliz que tenha percebido. Ela disse que você deve dar aulas com mais frequência. Isso mesmo. No livro, e eu simplesmente adoro quando você fala sobre isso, porque você aconselha. Quantos conselheiros diferentes você diria? Uns 500. 500, e eles estão gerenciando carteiras de que tipo de faixa? Tentamos não ter o mínimo porque queremos ajudar todos. Mas há carteiras de até 70, 80 milhões. Você tem essa parte do livro, na página 73, chamada O Ciclo Destrutivo da Riqueza. É clichê que dinheiro não traz felicidade. Já foram escritas músicas sobre isso, mas por que o dinheiro não pode te fazer feliz? Não deveria te fazer mais feliz se você tropeçasse em, digamos, 100 milhões de dólares? Você diz, a resposta é não. Parece contraintuitivo, mas acredito firmemente que isso é verdade. Se o dinheiro não nos faz mais felizes e temos muito mais do que precisamos, por que trabalhamos tão duro para ganhar mais? Por que passamos tanto tempo pensando em dinheiro sem perceber? Estamos presos no ciclo destrutivo da riqueza. E aprender sobre esse ciclo pode te ajudar a entender melhor algumas de suas decisões sobre dinheiro. E você diz que tem 5 fases, começando com nossas necessidades humanas mais básicas. Você pode falar sobre o que é esse ciclo destrutivo da riqueza? Sim. Por que é importante entendermos isso e o que podemos fazer para garantir que não fiquemos nessa situação? Sim, então, quando percebi que tinha clientes com muito dinheiro que eram muito infelizes, essa foi a minha próxima pergunta. Meu pai, uma das estratégias-chave no livro é fazer uma boa pergunta e não tentar apressar para obter a resposta. Tome seu tempo e realmente deixe isso agir sobre você e seu subconsciente e pense nisso. Então, levou anos para eu pensar sobre isso e aquilo. A razão pela qual isso não pode te fazer feliz é porque não preenche nada na sua natureza espiritual que possa trazer felicidade. Mas atende à natureza de sobrevivência, não é? Sim, todos queremos coisas, e queremos coisas para nossa sobrevivência. Isso é instinto, comida, roupa, abrigo, amor, esse tipo de coisa. E então saímos e obtemos essas coisas. A maioria de nós faz isso, mas depois queremos mais. A Toyota até teve aquele comercial. Que sensação ao conseguir um Toyota. Então você não quer apenas um carro novo, você quer um carro realmente bom. Não quer apenas uma casa, você quer uma casa realmente boa. E então, quando você consegue algo, seja um computador, tacos de golfe, uma bolsa ou qualquer coisa, você tem isso por um tempo, se sente bem com isso por um tempo, mas depois começa a comparar com o que todo mundo tem. Eu tinha um barco que comprei na Flórida quando tínhamos uma casa por lá. Era um barco de 37 pés, com motores Yamaha de 300 cavalos. Eu amava aquele barco.
Me diverti muito com ele. Era aventureiro, realmente ótimo. E então, um dia, havia um iate de 180 pés, e o barco deles era bem maior do que o meu. E eu pensei, isso não é um barco. Eu preciso de um barco maior. Sério? Sim. Seja o tamanho do seu portfólio ou da sua casa, você compra a casa perfeita e 6 meses depois, olha para a cozinha e pensa que estes armários são horríveis. Precisamos arrancá-los. É apenas natureza humana, o que nos leva a comparar com outras coisas. Às vezes, em tecnologias é assim. Sempre surgem tecnologias maiores, melhores, mais rápidas e mais legais que queremos. Isso nos leva de volta ao topo, desejando coisas que não cumprem um propósito profundo e significativo. E isso te leva de volta ao que você mencionou antes, que é sobrevivência. É sobre sobrevivência. Então, se eu entendi direito, nós passamos pelo ciclo, e muitas pessoas que são mega milionárias, talvez bilionárias, ainda são infelizes. Sim. Você diria que a maioria dos milionários ou bilionários são infelizes? Aqueles com quem você esteve ou teve experiência? Não sei sobre a maioria, mas não há correlação. E sei disso pela minha experiência pessoal. Sobre felicidade e ter dinheiro? Isso, porque houve momentos em que eu tinha muito dinheiro e estava infeliz, e momentos em que não tinha dinheiro e estava bem feliz. Mas você tinha muito dinheiro e era feliz? Eu escolheria a segunda opção. O dinheiro e a felicidade ao mesmo tempo. Isso seria ótimo. Eu experimentei isso também e ainda experimento. Mas se não é o dinheiro, então o que é? E o que eu descobri é que é ter um propósito na vida maior que o próprio dinheiro. E se você pensar ao longo da história, as pessoas que mudaram o mundo, seja Ronald Reagan ou Martin Luther King, seja JFK, Walt Disney ou os irmãos Wright. Pense nessas pessoas que mudaram o mundo. Todos eles tinham esse profundo senso de propósito e valor em suas vidas. Tanto que eles até sacrificaram suas vidas. Dr. Martin Luther King sacrificou sua vida pelo seu propósito. E é assim que o propósito pode ser forte. E se você tiver um propósito primeiro, depois use-o para criar valor para outras pessoas em alinhamento com o propósito delas. E quanto mais dinheiro você tiver, ótimo. Porque assim eu posso alinhar como uso esse dinheiro com o meu propósito na vida e posso fazer grandes coisas com o meu dinheiro que me trazem alegria, felicidade, liberdade e realização com outras pessoas. Mas se eu tiver o dinheiro sem o propósito, se torna um fardo. O propósito torna-se apenas um fardo, você fica vazio. É tipo, eu preciso de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro para quê? É um vício. Por si só. Então, parece que quanto maior o seu propósito, mais realizado você se sentirá com ou sem dinheiro. Absolutamente. Se você tem um propósito forte o suficiente, nem precisa de dinheiro, como a Madre Teresa e os santos. Porque eles se sentem cuidados pela comunidade ou sabem que vão ser atendidos. Ficam felizes com o que recebem a cada dia. É sobre o propósito deles na vida. Você pode viver nos Estados Unidos com pouco dinheiro. Mesmo se você tiver 40 ou 50 mil dólares por ano, vive melhor que o rei da Inglaterra há 500 anos. Tem chocolate, ar-condicionado, comida, água encanada, assistência médica. Quero dizer, é um milagre. Todos deveriam acordar todas as manhãs nos Estados Unidos e dizer, é um milagre. Não acredito que moro aqui. Claro que não fazem isso. Mas é um milagre o que temos. Se você tem pouco dinheiro e um amigo no hospital, pode fazer um cartão com lápis de cera ou caneta, ir ao hospital, sentar ao lado dele, segurar sua mão e expressar seu amor. Isso será mais gratificante do que uma Ferrari. Não sou contra a Ferrari, eu tenho uma, mas é divertido por uma hora. Mas não é, você sabe. Eu os chamo de cookies e brinquedos. Então, você tem esses brinquedos e eles são divertidos. Ok, tudo bem, ótimo. Eu não estou dizendo que são ruins, mas eles não vão me fazer feliz. E então a comida é qualquer coisa que você ingira para tentar mudar seu humor sobre si mesmo e se sentir melhor temporariamente. Mas elas não são permanentes, certo? Isso é poderoso, cara. Eu adoro isso. E você mencionou no início que as pessoas têm essas telas. Só para ficar claro, uma tela é tipo uma estrutura? É tipo uma estrutura de pensamento em relação ao dinheiro ou à vida? Essa é a sua definição de tela? É isso. É um modelo, uma forma de pensar sobre isso. É um modelo mental que você tem. E aqui está a parte crítica. Você não sabe que o tem.
porque simplesmente parece ser a verdade. Sim. E não algo que você inventou. Uma história. Algo aconteceu. Eu perdi dinheiro em uma casa. Mas eu tenho um diploma em finanças e contabilidade. Sou ruim em imóveis. Na verdade, isso é só sendo covarde. Então é a história que eu invento sobre qualquer coisa. E muito disso é sobre dinheiro, relacionamento com dinheiro. E tudo se resume a quando eu faço esses exercícios com as pessoas. Primeiro, você faz uma lista de suas reclamações. Quais são todas as suas reclamações sobre dinheiro? Então, que crença demoníaca ou relacionamento você tem com base nessa reclamação? De onde isso veio? O que aconteceu quando você tinha 8 anos? A primeira vez que você ouviu sua mãe e seu pai brigando por causa de dinheiro, que lhe deu essa história sobre o que é dinheiro, porque algo de fato aconteceu. O significado que você deu a isso não é o que é apenas uma história que você inventou. E você pode começar a lutar contra isso e começar a desembaralhá-los ao longo do tempo. É tipo o demônio nisso, se transforma em outras coisas. Só se esconde por 17 anos. Depois, isso volta como outra coisa, e geralmente se transforma no que é seu maior medo. Então, você pode me dar um exemplo? Se você estivesse fazendo esse exercício para si mesmo, e suponho que já fez isso muitas vezes, ou tem um exemplo de algo, uma história que você tinha sobre dinheiro, ou uma memória que causou uma crença na sua mente que, você tomou decisões baseadas nela durante anos, até ficar consciente e eliminá-la. Como isso se pareceria para você? Se você der um exemplo de seu pai ou avô. Tem as telas. As pessoas gostam de tentar compartimentalizar as coisas na cabeça. Bem, isso é dinheiro. Isso são meus relacionamentos. Isso é minha vida. Isso é qualquer outra coisa. Mas o dinheiro não funciona assim. Ele tem tentáculos e é como um fio que passa pelo tapete da sua vida, tocando tudo. Então, quando tem um demônio do dinheiro, geralmente também tem um demônio do relacionamento. Quando passei pelo divórcio, pensei, ok, você vai perder metade de todas as suas coisas agora, incluindo a empresa que você construiu. Isso foi menos que ideal. Esse era um demônio do dinheiro. Mas eu também tinha outro demônio do dinheiro, ou demônio do relacionamento ligado a isso, que é que eu cresci a maior parte da minha vida como ateu e fiz aulas na faculdade sobre como não há Deus e toda essa bobagem. Quando passei pelo divórcio, quero dizer, eu estava devastado, obviamente. Estava no escuro. Eu sou um pai ruim. Eu não estava vendo meus filhos. Eu vou perder minha empresa. Isso vai ser a pior coisa da minha vida. Eu fiquei deprimido. Eu estava conversando com um amigo no telefone. Eu vivia em um mundo. Uma tela não há Deus. E eu estava conversando com um amigo meu, e ele provavelmente estava chorando. Ele disse, você está pronto? Eu disse, pronto para quê? Ele disse, você está pronto para admitir que há um Deus e que não é você? E eu respondi, sim, estou. Poderia ter dito, não existe Deus porque estou divorciado. Perdi metade do meu dinheiro. Meu negócio acabou. Meus filhos não gostam de mim. Certo. Você também poderia ter continuado nessa crença. Sim, eu poderia ter permanecido lá. Por que ele deixaria isso acontecer? Bem, porque eu era pecador. Não acreditava em Deus, mas sabe o quê? A tela pode mudar devagar ou rápido. Mas soube instantaneamente que não podia mais viver sem Deus. Era vazio se fosse desprovido e sem esperança. E não tinha dúvidas ou perguntas. Todo o malabarismo intelectual que fiz desapareceu. Ele disse, ajoelhe-se e vamos rezar. Eu estava naquele quarto de hotel e comecei a rezar. Fui de um mundo sem Deus para um com Deus. Isso fez toda a diferença, como a tela mestre que se encaixa nas outras. As telas são poderosas e as pessoas morrem para mantê-las, como meu avô. Ele morreu. Ele veio nos visitar apenas uma vez em nossa casa em Cincinnati. Era agosto. Estava frio para agosto. Ele entrou pela porta da frente. Nossa casa tinha cerca de 180 metros quadrados. Não era enorme. Ele disse, quantas? Ele olhou para o meu pai na frente de toda a família e disse, quantas pessoas você teve que enganar para manter esta casa? Meu Deus, foi a primeira coisa que ele disse. Primeira coisa que disse. Nossa. Então, o ponto de vista dele, a forma de pensar dele, quando ele via algo, ele dizia, você fez algo errado para conseguir isso? Sim.
Não tem como você ter feito algo bom para pagar por isso. Isso mesmo, cara. E sei que meu pai queria que eu tivesse orgulho dele. É complicado. E bem na frente de toda a família dele. E ele disse, George, Mary Lou e eu estamos no nosso próprio negócio. Trabalhamos muito. Tentamos construir uma casa agradável para nossa família. E ele disse, bem, você pode dizer a si mesmo o que quiser para dormir tranquilo à noite. Ele disse, mas tudo que eu vejo é um grandalhão. Você acha que é melhor do que eu? E ficou realmente tenso depois disso. Por cerca de 5 minutos ele foi embora. Ele nunca voltou. 3 meses depois, ele estava morto em sua pequena choupana em que vivia na Virgínia Ocidental. Quantos anos você tinha, então? Uns 13 anos. Uau! O que aconteceu? Quer dizer, essa é uma memória que ainda está viva em você até hoje. Não esqueço aquele dia. Cerca de 48 anos atrás, certo? Essa foi uma memória que seu avô criou com seu pai e sua família. Que tela psicológica você criou naquele momento e que ficou guardada com você, que te ajudou e uma que não te beneficiou nem um pouco? Sim. Bom por causa do dinheiro, essencialmente. Seu pai tentou romper um padrão do pai dele para fazer algo bom, mas isso prejudicou a relação com seu avô. Isso. Talvez ele pensasse que causou sua morte, talvez não. Mas poderia ser tão ruim que morreu sozinho, sem família e sem querer estar perto de mim, o que ele inventou na cabeça. Então, qual foi o benefício para você nessa experiência versus um benefício negativo? O benefício disso foi que o meu pai defendeu sua família. Isso é poderoso. E se manteve fiel aos seus valores e no que ele acreditava sobre a América, sobre a liberdade, sobre o empreendedorismo e sobre ajudar outras pessoas, e nunca esperando nada de graça ou algo que você não merecia. E isso sempre ficou comigo. Por outro lado, quando eu era criança, passei por algumas coisas. Tive dificuldade para estudar na escola e dificuldade para ler, então eu pensava que era burro. Eu convidava uma garota para dançar e ela dizia não. Eu pensava, não sou bonito o suficiente, ou não consegui ser o capitão do time de futebol. Eu começava a achar que era burro, não era bonito, não era atraente, homem suficiente. E isso foi no início, na 8ª série, e eu era intimidado na escola. Assim, eu tinha todas essas coisas na minha estratégia. Eu ouvi seu podcast com The Pivot. Minha estratégia não era diferente da sua, que era vencer a todo custo. O que quer que eu fosse fazer, fosse esportes, fossem notas, se fosse clube de teatro, se fosse qualquer coisa, eu tinha que ter o papel principal, tinha que ser o capitão, tinha que ganhar o campeonato estadual de lançamento de disco. Quero dizer, eu tinha que fazer tudo isso ou não valia nada. E isso me ajudou a superar um pouco na vida, mas, em última análise, seria uma estratégia falha. Certo, exatamente. E você mencionou antes que no seu primeiro casamento, você foi casado por 16 anos. E agora você está no seu segundo casamento, espero que seja o último, por 16 anos também. Quais seriam as lições do seu primeiro casamento para o seu segundo casamento sobre você mesmo? O que está diferente em você para tornar isso mais harmonioso do que o primeiro casamento? Não sobre a outra pessoa, sobre você. Certo. Bem, e a segunda parte disso? Quais são as lições sobre dinheiro que você aprendeu com isso? Lições que teria aplicado ao primeiro casamento antes de se casar, se soubesse antes. Bem, eu acho que, para mim, desde o início do primeiro casamento, não era um relacionamento amoroso e carinhoso. E isso é culpa minha. Eu escolhi um relacionamento que não era amoroso, carinhoso e saudável. E mesmo desde o começo havia muitas brigas e muitos ciúmes, muitas diferenças de valores no mundo. E então, surpreende-me que tenha durado tanto tempo, na verdade. Mas da segunda vez, eu levei um tempo, depois de passar pelo divórcio e a depressão por causa das crianças e do negócio e de todas as outras coisas pela qual eu estava passando. Eu tirei um tempo para realmente trabalhar em mim para me curar, em vez de apenas tentar. Não que eu não tenha tentado mergulhar em relacionamentos rapidamente. Eu tentei, mas isso também falhou. Então, finalmente, eu estava trabalhando com minha terapeuta. Eu disse, ok, e agora? E ela disse, você vai dar risada disso. Então, criamos um projeto. Minha terapeuta disse,
você é um gênio nos negócios, mas é um idiota inteligente, porque quando se trata de relacionamentos, você é muito ruim. E ela disse também, por que você não volta na próxima semana com uma estratégia, como faz nos negócios? Voltei e disse, ok, projeto 10 amigos. Ela disse, o quê? O que são 10 amigos? Eu disse, bem, o que eu faço é encontrar 10 mulheres, e seremos apenas amigos e nada além de amigos. E então, depois disso, vou aprender algo sobre relacionamentos e amizades, e depois veremos o que acontece. Então ela disse, acho que é um plano muito bom. Assim eu saía e dizia para a garota, você é a número 1. Vocês vão ser amigos. Você é a número 1. Isso será platônico. Vamos ser só amigos. Ela dizia, quando você vai terminar com todas as 10? Eu dizia, não sei. Foi uma situação estranha. Quanto tempo levou? 3 ou 4 meses. Adorei isso. Eram apenas amigas. E então, finalmente, a número 7, que tinha um salão, disse que achava que queria ser a número 10. Ela era a número 7. Ela disse, bem, vou te apresentar a um monte de outras garotas, e vamos resolver isso, e talvez você possa voltar para mim. E ela me apresentou a minha esposa. Sério? Sim, Melissa foi a 10ª. Interessante. 10 mulheres diferentes, você apenas saiu com elas como amigas? Foi em encontros casuais? Sim. Como encontros de amigos, sim, atividades ou qualquer coisa, e disse, não vai haver nada mais, até eu conhecer 10 mulheres diferentes e conversar, sair. Interessante. E no meio disso, há muita terapia infantil, coisas de infância, outras coisas de cura ao longo do caminho. O que você aprendeu sobre dinheiro da segunda vez que se casou? Na segunda, você tinha feito dinheiro por conta própria, casou, fez mais dinheiro. Então se divorciou, perdeu dinheiro, fez dinheiro de novo e se casou novamente. Então, o que você aprendeu sobre suas feridas financeiras ou dinheiro e estar em um relacionamento sobre como fazer isso dar certo? Sim, foi tão contra-intuitivo para mim porque eu pensava que o dinheiro era a única coisa que faria funcionar. E eu realmente escrevi uma declaração de visão sobre o tipo de mulher que eu queria conhecer. Sabe, engraçada, atlética, carinhosa, gentil, não movida por dinheiro. E eu lembro que quando eu conheci a Melissa, nós saíamos e ela dizia, eu quase não saí com você porque você tem um pouco de dinheiro. E sabe, eu estava realmente com medo disso. Qualquer pessoa com quem eu saía que tinha dinheiro, tinha isso. E eu quero que você saiba que eu não preciso de muito dinheiro, e nem quero o seu dinheiro. Eu estou cuidando da minha família e estou cuidando dos meus filhos. E sabe, então era realmente completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Mas ela realmente não se importava com o dinheiro. E é assim que ela é até hoje. Encontrar alguém que, uma vez, quando eu encontrei alguém que realmente queria estar em um relacionamento comigo, por causa das minhas experiências de vida e pelo que eu passei, e então poder dividir isso e depois fazer terapia e aconselhamento juntos e compartilhar tudo isso juntos, foi realmente ótimo. E sim, ainda tínhamos conflitos sobre dinheiro aqui e ali, mas não vinha de um lugar que me dizia. Ela estava querendo apenas o dinheiro. Ela realmente amava o relacionamento. Isso é lindo. O que você diria que as pessoas deveriam conversar antes de se casar sobre questões financeiras? Que perguntas você fez à sua parceira antes de casar para garantir que pelo menos você está se preparando para estar no caminho certo de um casamento saudável e bem-sucedido? Uma das coisas é que, eu acho, ambas as pessoas gostariam de definir qual é o propósito do dinheiro e garantir que esses propósitos sejam sinérgicos e funcionem juntos. Então me dê um exemplo do que talvez fosse o seu durante aquele tempo. Bom, o meu propósito na vida certamente era o amor. O propósito de criar amor no mundo todo o tanto quanto possível. E o propósito dela era o amor e a família, logo em seguida. Então, eles eram muito sinérgicos. Eles trabalhavam muito bem juntos, de maneira harmoniosa. Ela acreditava que seu valor como ser humano era determinado por seu trabalho, e que, se não estivesse trabalhando, ela não teria valor algum. Interessante. E isso foi algo que tivemos que resolver para eu poder viajar e fazer coisas com as crianças. Mas ela
O trabalho dela era fisioterapeuta e trabalhava fora de casa. Mas ela não conseguia tirar um tempo sem pensar que não era mais valiosa. Bem, ela perderia o emprego. Se ela tirasse tanto tempo quanto eu queria, ela perderia o emprego. Se não trabalhava, pensava, não tenho valor. Isso mesmo. Interessante. Esse era um tipo de demônio do dinheiro com o qual lidamos. Bom, eu acho que ela pode pensar que não é valiosa por si mesma, mas também há o medo de não trabalhar. Ele me conheceu trabalhando e sendo independente. Foi isso que chamou a atenção dele. Então, se eu não estiver fazendo isso, ele ainda estará interessado? E se eu acabar sendo como o último marido dela e depois a deixar? E ela já teria desistido do emprego, sabe? Ela tem 3 filhos para lidar com esse medo. Então, esse medo de ser deixada, ser abandonada, o que ela teria então? Quero dizer, é um medo real, né? Um medo real. Então, ela tem que confiar muito em você que, ok, vou deixar meu trabalho e você não vai me abandonar. Como uma mulher confia em um homem nessa posição que já foi divorciada e machucada, que já foi abandonada, que quer garantir que isso não aconteça de novo, que quer sustentar a família? Como uma mulher confia e tem fé em uma situação dessas? O que ela pode dizer ao homem para se sentir segura? Bem, foi outra coisa interessante. Então, o ex-marido dela tinha dito algo, e isso me deixou arrasado quando ouvi pela primeira vez. Ele tinha dito a ela que, por ela ter 3 filhos, ninguém jamais a desejaria. Isso é um soco no estômago. No primeiro dia que fomos a Starbucks e tivemos nosso primeiro encontro juntos, conversamos por umas 3 horas. Como amigos. Sim, só como amigos, só pela primeira vez. Isso me deixou tão bravo. E eu não sei por quê, porque eu nunca pensei realmente em me divorciar. E talvez fosse subconsciente, mas desde a época da faculdade, sempre pensei que se eu algum dia me casasse com alguém que tivesse filhos, amaria os filhos dela da mesma forma que a amo. E nunca deixaria que isso fosse um obstáculo para ter um relacionamento. Nossa. Quando ele estava manipulando e tentando controlá-la, fazendo-a se sentir mal e deprimida, isso me deixou furioso. Mas esse era outro dos seus demônios relacionados ao dinheiro. Ela tinha filhos, e nenhum homem iria querer lidar com isso. Como ela aprendeu a deixar isso para trás, confiar em você? Acho que foi apenas muito tempo e aconselhamento terapêutico. E muitas discussões sobre o assunto. E provavelmente suas ações, combinando com palavras consistentemente para ela. Certo, a maior parte da terapia foi sobre as crianças. Tenho certeza. Essa criança está fazendo isso. Aquele pai está fazendo aquilo. Essa criança precisa daquilo. E aí resolvendo tudo isso. Um terapeuta uma vez nos disse que levaria 3 anos para alinhar tudo de verdade e fazer parecer uma família de verdade. Talvez 10 anos. 10 anos. Leva tempo quando há outros envolvidos. Mas também quando você se divorciou, estou assumindo que isso afetou sua situação financeira ou seu negócio. Você teve que dividir ou abrir mão de uma grande parte, certo? A menos que eu esteja errado, me avise. Mas como você lidou com esse demônio do dinheiro? Que pensa? Eu trabalhei tanto por isso e agora tenho que abrir mão da metade ou seja lá o que for. Como você superou isso? E como você, em vez de ser uma vítima dessa situação, começou a mudar e usar isso para algo positivo? Bom, uma vez que eu meio que saí da tristeza de parte do luto, eu pensei, ok, agora o que eu vou fazer? O que vou fazer para transformar essa bagunça em uma mensagem? E nós tínhamos um negociador que ajudou a organizar o divórcio, o mediador. E parte da mediação foi, veja, esta é minha empresa. Eu construí esta empresa. A renda que você está recebendo, os benefícios, o dinheiro, tudo o que você está recebendo é porque eu estou mantendo esta empresa funcionando. E sem mim, não há empresa. Então, eu não vou deixar você ter vantagem dupla. Eu não vou te dar metade da empresa e metade de todas as outras coisas além disso. Poderia parar de administrar a empresa. Parar de administrar a empresa e levá-la à falência. Sim. Eu não sou muito bom em negociar, mas nisso fui firme. Mas você está fazendo um ótimo negócio. Você vai seguir com sua vida. Você tem muitos recursos ótimos para ser feliz, fazer seus próprios negócios, mas eu não vou te dar minha empresa. Assim, eu mantive a empresa intacta.
Isso foi, em retrospectiva, realmente bom. Mas você abriu mão de muitos dos seus outros ativos e dinheiro. Sim. Como isso fez você se sentir naquela tela? Você disse, sabe de uma coisa, isso está criando liberdade e paz para mim e estou bem com isso? E eu simplesmente senti que valia a pena. Sim, eu pensava, qualquer coisa que precisar para passar por isso e seguir com a minha vida, simplesmente vale a pena. Agora, passado por um divórcio uma vez, você teve essas conversas com sua esposa atual antes de se casar, tipo, ei, sabe, sobre acordo pré-nupcial? Como você navega isso quando uma pessoa sofreu feridas de um relacionamento anterior e foi dito que nunca vai precisar de ninguém novamente e agora tem que trabalhar em tempo integral e você também teve feridas próprias? Como essa conversa sobre dinheiro aconteceu além do que parece ser uma conversa sobre valores financeiros que vocês tiveram? Qual era o seu objetivo com o dinheiro na vida? Como vocês esclareceram isso? Ela facilitou muito. Ela disse, eu não quero seu dinheiro. Eu só quero você. Isso parece ótimo. Mas nós colocamos coisas ali. Bem, manteríamos as coisas separadas por um tempo, mas depois começamos a colocar imóveis no nome dela, diferentes ativos no nome dela, e diferentes coisas assim. Então demorou um pouco, mas agora, ela está totalmente com investimentos. Não havia acordo pré-nupcial ou qualquer... Havia inicialmente. Sim, certo. Eu estava nessa 17 anos atrás. Sim, não importa mais. Sim, isso é ótimo, interessante. Que conselho você tem para pessoas no início dos 20 anos, com pouco dinheiro, procurando se casar e que se tornam diferentes aos 30 e 40? Que conversa elas deveriam ter sobre dinheiro antes do casamento nesse período? Nossa, essa é complicada. Eu não tinha na casa dos 20, não tinha dinheiro nenhum. Quer dizer, acho que a discussão é, podemos ser felizes sem dinheiro? Porque vai ser difícil. Acho que ganhei uns $20 mil no meu primeiro ano, e o primeiro apartamento que comprei custou $40 mil e tinha cerca de 93 metros quadrados. Cincinnati? Sim, quero dizer, eu simplesmente não tinha muito e não esperava que as coisas funcionassem. Acho que muitos jovens de 20 anos hoje, talvez nem todos, mas eles querem começar no topo. Eles pensam que podem entrar no Instagram, serem influenciadores, entrar no TikTok, fazer isso, e estarão ganhando muita grana e valendo $1 milhão muito rápido. Mas minha experiência na vida não é essa. Minha experiência é ralando, penando, trabalhando 70 horas por semana, às vezes trabalhando nos finais de semana, até agora para promover o livro. Quero dizer, estou por toda parte trabalhando como um louco. Nunca foi fácil. Foi divertido, foi desafiador, foi incrível, foi gratificante, mas nunca foi fácil e nunca foi rápido. E eu sempre digo aos meus filhos, olhem, vou lhes dar uma oportunidade de trabalhar na empresa, mas vocês têm que ser os melhores funcionários aqui, porque, se não forem, o nome de vocês está na fachada e vou expulsá-los daqui. Nossa. E eu fiz isso. Teve crianças que vinham trabalhar com você, mas eram relaxadas ou não davam duro? As coisas não funcionaram e tivemos que seguir caminhos diferentes. E não há arrependimentos, porque sabemos que deu certo para todos. Hoje, digo aos meus filhos, se eu tivesse que começar de novo e não tivesse dinheiro, trabalharia para alguém e aceitaria o emprego mais baixo na empresa. Trabalharia muito para provar meu valor. O chefe me veria lá antes e saindo depois de todo mundo, assumindo responsabilidades que ninguém me pediu. Eu sempre perguntaria ao meu chefe o que posso aprender e como me expandir. Trabalharia mais que cada pessoa naquela empresa e aproveitaria todas as oportunidades para provar meu valor. Se eu tivesse que começar, há um capítulo que diz que, se você não tem nada, ótimo, comece do nada. Mas não espere conseguir tudo da noite para o dia, pois vai ficar tristemente desapontado. Meu pai me contou uma história. Ele disse, olha, há um rei, e ele manda em todos esses homens sábios pelo mundo. Ele diz, tragam toda a sabedoria. E eles trazem de volta uma biblioteca inteira, como 4.000 livros, e ele diz, isso é muito. Eu não posso ler tudo. Reduzam. Então eles voltam 10 anos depois com 500 livros. Ele diz, muito, reduza. Voltam com um livro. Ele diz, muito, reduza. Eles voltam com uma frase. E a frase é, não existe almoço grátis, e você não vai conseguir algo sem dar algo em troca.
Você vai ter que colocar seu coração, sua alma e sua paixão em algo e provar que você é melhor que o próximo. E se você não quiser trabalhar para alguém, então trabalhe para si mesmo e seja um empreendedor, o que eu acho que é a maior expressão do sonho americano. As pessoas entendem mal os empreendedores. Elas acham que fazem isso por ganância. E até Adam Smith cometeu esse erro em seus escritos. E eu conheço muitos empreendedores, e eles não fazem isso pelo dinheiro. Eles fazem isso porque é uma expressão de quem são. É como um artista criaria em uma tela. Um empreendedor cria sua empresa através de uma autoexpressão de criatividade que serve aos outros na forma de produtos e serviços. Mas os mais bem-sucedidos não fazem isso por dinheiro. Eles fazem isso para tornar o mundo um lugar melhor e para expressar quem são como seres humanos. Eles leram sobre isso, uau! Qual é o sonho americano na sua opinião? O sonho americano é uma maneira de ver o mundo pelo qual você está disposto a lutar e que você quer ver para sua família e construir para sua família. Meus editores disseram: bem, este é um livro sobre investimentos. Eu disse: não. Então eles dizem: ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Eu disse: não. Eles perguntaram: bem, sobre que diabos é isso? Eu disse: é uma espécie de memórias, para que você possa aprender com a história. Mas é um desenvolvimento pessoal e é um livro de investimentos. É por isso que é investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro. E o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. Não no seu portfólio, se você investir em si mesmo primeiro. Sim, há muita ciência sobre investimentos. Há muita coisa sobre cérebro para aprender sobre investimentos, mas você é o maior investimento que você vai fazer. E é assim que vejo o sonho americano. Investir em si mesmo, se desafiar, fazer perguntas profundas, focar no seu propósito. E quando as pessoas perguntam: bem, como eu crio meu sonho americano? A maneira mais fácil para você criar seu sonho americano é ajudar os outros a também criarem os seus. Talvez tenha sido o Jim Rohn ou o Zig Ziglar que disse: se você quer alcançar seus objetivos, ajude os outros a alcançarem os deles. Você tem muitas referências do livro Quem Pensa Enriquece, aqui. Sim. Adoro esse livro. E toda a ideia de realmente criar essa missão e esse propósito para si mesmo e vê-los e visualizá-los repetidamente. Você sabe, após 61 anos de vida, muitos altos e baixos, muito sucesso financeiro e agora sucesso familiar, relacional e de saúde também, qual é o melhor investimento que você ainda precisa fazer em si mesmo? Que ainda preciso fazer? Você tem muitas coisas. Você tem a família, tem o livro, tem suas coisas em movimentação. Mas nesta fase da vida, como você pode investir em si mesmo para continuar se desenvolvendo? Acho que devo tirar um tempo de folga. Devo tirar um pouco mais de tempo para descansar, relaxar e meditar. Gosto de melhorar minha espiritualidade e minha fé. Isso é algo no qual estou me concentrando mais agora do que nunca antes. E com tantas crianças e tantas coisas diferentes acontecendo, acho que mais tempo com a Melissa. Só tempo juntos para compartilhar. Acho isso realmente importante. Então, um pouco de descanso, um pouco de meditação, trabalhar a espiritualidade, um pouco mais de tempo com a Melissa, porque estou indo bem em todos os outros aspectos. O que será necessário para você tomar essas ações e pelos próximos 6 meses e realmente investir no que você está dizendo? Acho que preciso ir para casa no avião e dizer: vamos olhar os próximos 6 meses e definir isso. Sei que ela também é fã disso. Sentar com ela e fazer um plano completo. Vou te mandar mensagem para ver como vai ser o fim de semana. Tudo bem. Ver o plano de ação dos próximos 6 meses até este fim de semana. Adoro. Como você vai dizer não a mais coisas para dizer sim a você mesmo em tempos com ela? Quero fazer isso. Descanso e boa forma, porque você fez uma cirurgia cardíaca há 1 ano e meio. Eu fiz. Você lançou um livro e está lançando todas essas outras coisas, construindo o negócio? Sim. Você não precisa mais dessas coisas. Estive morto por 16 minutos. Perguntam se vi algo. Respondo: gostaria de ter visto. Seria um ótimo livro, não? Sim. Paraíso em 16 minutos. Nada a relatar. Não devia ser a minha hora. Nada? Não nada. Sem visões. Você não pode ver nada.
Vou pegar seu número de telefone, receber sua mensagem de texto, voltar em 6 meses e te dar um relatório completo. Aí está. Interessante. Bem, acho que, para mim, já tive muitos bilionários neste programa, mega milionários, pessoas de grandes empresas, estrelas do esporte, todos que conquistaram muito, criaram valor, realizaram sonhos, número 1 no que fazem, cientistas de ponta. Mas com alguém que criou tanto nesta fase da vida, é por isso que fiz essa pergunta. Você disse que o melhor investimento é em si mesmo. Então eu queria devolver isso para você e ver como isso poderia agregar valor para você refletir no meio de tudo. Lançamento de livros e todas as coisas que você ainda está tentando criar. Mas como você poderia investir em si que ainda não fez? E parece que nos últimos 40 anos você tem tido muitas realizações. Sucesso, tem família, filhos, família misturada. Tem sido sem parar. Então, eu acho que é um ótimo momento para investir em si mesmo. Sim, Não estou dizendo que vocês têm que parar tudo, mas mais tempo agendado para vocês. eu acho isso ótimo. Sei que acabamos de nos conhecer, mas parece uma ótima percepção de um amigo, com certeza. Sim, eu realmente aprecio isso. Sim, claro. Algo que eu aprendi com você é que, seja recém-contratado, na casa dos 20, 30, 40 ou qualquer idade, você tem crenças limitantes sobre o demônio do dinheiro, relacionamentos, saúde, etc. E não acha que tem valor para oferecer a alguém. Precisa trabalhar muito. Você também pode agregar ouvindo as pessoas. E quando você ouve alguém, eu posso não ter outras habilidades, posso não ter plataforma, audiência, dinheiro ou nada. Mas, se eu puder ouvir alguém e prestar atenção no que está sendo dito e no que não está sendo dito, se eu puder apenas estar presente na sua energia e te ouvir, ok. A melhor coisa que você pode fazer é investir mais em você mesmo e depois refletir a pergunta de volta. Do que você precisa para investir em si mesmo? É uma ótima maneira de agregar valor a qualquer pessoa. Não importa se você acha que tem valor ou não, seja você bilionário ou pobre, se você puder estar presente e ouvir as pessoas e refletir de volta o que elas precisam e ser útil com a pergunta, você pode mudar a vida de alguém. E eu não estou falando isso sobre mim. Estou falando sobre algo que eu gosto de fazer. É brilhante e acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Eu não preciso ser um guru de investimentos para fazer isso. Eu não preciso ser o atleta número 1 do mundo. Eu não preciso ter $1 bilhão para estar presente, ouvir e ver o que posso refletir para alguém ser útil a eles. E espero que isso agregue valor. Vamos ver nos próximos 6 meses. Sim, nós veremos. Vamos fazer isso. Mas eu acho que muita gente, como você disse, duvida das suas habilidades, duvida de si mesmo. Eles têm esses demônios que os seguram, que os mantêm jogando pequeno, seja qual for a área da vida em que estejam. Mas se você estiver disposto a fazer tudo o que você disse, como vou chegar cedo, sair tarde das situações, vou aceitar coisas que não eram exigidas de mim, vou ter uma atitude positiva o tempo todo, sabe? Vou fazer o que for preciso e vou ser um ótimo ouvinte. Acho que você pode adicionar muito valor ao mundo. Você não precisa ser talentoso, mas pode fazer essas coisas. Concordo. Sim, 100%. sim. Eu tenho algumas perguntas finais para você. Isso realmente tem sido fascinante. Nós não falamos muito sobre investimentos, sabe? Isso é parte do verdadeiro motivo. É um pouco do jeito que você ensina as pessoas a tomar decisões de investimentos científicas, sem emoção, essencialmente utilizando dados, comportamento humano, psicologia e ciência para vencer a longo prazo. Você tem um livro inteiro sobre isso. Mas se as pessoas ainda não puderem se aprofundar no assunto, e você estiver dizendo, ok, aqui está a minha filosofia de investimento nos últimos 30 e poucos anos, com toda a pesquisa e a ciência que tivemos, os vencedores do Prêmio Nobel que têm pesquisado isso e todas essas coisas diferentes, aqui está a filosofia de investimento para 2025 e além. O que você diria que é para as pessoas? Então, só para esclarecer, existem filtros no dinheiro e no relacionamento. Existem filtros no investimento, e a maioria das pessoas opera a partir de um filtro chamado Síndrome da Previsão, onde sentem que precisam de uma previsão sobre o futuro para ter sucesso.
Isso as leva a querer perguntar coisas como: quais são as melhores ações e quando devo entrar nelas? O que o mercado vai fazer? Quais são as coisas econômicas ou políticas que vão acontecer? Portanto, ditando quando eu deveria entrar e sair do mercado. Ou quem foram os melhores gestores no passado para eu dar meu dinheiro a eles e continuarem a superar o mercado no futuro. Mas a realidade é que todas essas são metodologias falhas de investimento, porque são baseadas na previsão do futuro. E quando você pensa nisso, é realmente insano porque, número 1, ninguém pode prever o futuro. E se pudessem dizer exatamente quais ações seriam as melhores, não contariam para você. Eles guardariam toda essa informação para si mesmos. E todas as informações conhecidas e previsíveis sobre o futuro já estão incorporadas no preço de hoje. Portanto, apenas informações desconhecidas e imprevisíveis vão mudar os preços no futuro. Isso significa que escolha de ações, sincronismo de mercado e investimento baseado em histórico são todas formas de apostar e especular com seu dinheiro. Então, número 1 é não especule com seu dinheiro. Não estou fazendo um julgamento moral onde, se você quiser ir no jogo de aposta DraftKings e gastar $100 no fim de semana, isso é com você. Mas estou dizendo, se você está tentando investir para ter seu sonho americano e vai precisar de $2 milhões para o seu futuro, então não jogue e especule com isso. Certo. A segunda coisa é a seguinte: que você quer usar estudos acadêmicos para construir o seu portfólio de investimentos. E o que os estudos acadêmicos nos dizem para fazer de modo geral é diversificar amplamente em mais de 100 países. Para que não concentremos tudo em apenas um único país ou empresa. Diversificar seu dinheiro em 100 países? Sim, em todos os mercados do mundo. Sério? Sim, nos mercados deles, nos títulos deles, e construir um portfólio diversificado globalmente. Depois de definir sua combinação de investimentos, evite escolher ações aleatoriamente. Por exemplo, se quero comprar pequenas ações do CSXY, eu opto por um fundo estruturado ou um fundo de índice que invista especificamente nesse segmento do mercado. E não vou ficar movimentando incessantemente e tentando prever o futuro, mas sim vou rebalancear meu portfólio. Isso significa que, se eu colocar metade em ações e metade em renda fixa, e como aconteceu em 1998, 2008 e especificamente em 2009, quando o mercado caiu 50%, minhas ações estarão subalocadas no meu portfólio. Eu sei o que a maioria das pessoas faz, pois já estive lá. Elas não me ligam dizendo: "Ei, pode vender minha renda fixa e comprar mais ações, enquanto estão com 50% de desconto?" É exatamente isso que elas deveriam fazer, mas não fazem. Então, precisam se forçar a isso. Você mencionou sobre as emoções. O problema com as emoções é que elas não podem ser controladas diretamente, mas podem ser administradas. A maneira de fazer isso é através de um sistema de controle de decisões, normalmente administrado por alguém que já demonstrou ter essa disciplina. Coisas como alcoólicos anônimos ou jogadores anônimos são exemplos de sistemas de controle de decisões que previnem comportamentos viciantes. O mesmo se aplica aos investimentos. Você pode desenvolver um sistema interno que o treina e o orienta a não arriscar seu dinheiro nos momentos mais tentadores. E mais uma coisa, evite investimentos tóxicos. Como assim? Investimentos tóxicos seriam como o Bitcoin. O Bitcoin não tem substância. Você não está investindo em uma empresa. Não recebe ações, propriedade intelectual, títulos ou imóveis. Literalmente não há nada lá. O preço justo para o Bitcoin é zero. Não há teoria econômica que sustente qualquer valor para o Bitcoin. É tudo jogo e especulação. Como os fundos de hedge. Os fundos de hedge são pura aposta e especulação. Custam 2% do seu dinheiro todo ano e depois 20% de qualquer ganho. E os gestores de fundos de hedge abrem 20 fundos diferentes, sabendo muito bem que não tem como saber qual deles vai dar sorte. Mas aquele que por acaso dá sorte, esse, eles dizem que é o melhor. Mas é como jogar moedas para o alto. Eles não sabem qual vai dar sorte. É por isso que precisam de 20 deles. E se realmente soubessem como fazer 40 ou 50% ao ano, não ofereceriam para você por 2,20. Isso é um absurdo. Empréstimos entre pares, investimento tóxico. Fundos de hedge, investimento tóxico. Bitcoin, commodities tóxicas em geral. Ouro, um investimento terrível. Por que o ouro? Quero dizer, há muitas pessoas por aí falando sobre cripto, Bitcoin e descentralização. Então, não é sobre o Reserva Federal ou os bancos e ninguém está controlando isso. Você tem mais controle, é descentralizado e tem a blockchain, todas essas coisas.
O ouro é o padrão porque, quando tudo mais desaba, ele valoriza. Existem vários especialistas por aí que falam sobre os benefícios dessas coisas. Como isso pode não ser verdade? Te dei a meta de escala. Posso fazer isso rapidinho. Tudo bem. 5% de retorno com a mesma volatilidade ações. As ações têm taxa de retorno de 10%. Dobrar taxa de retorno sem volatilidade. O ouro está em alta. Dizem que é proteção contra a inflação. Bem, inflação só aumenta mesmo em período ruim, 6, 7% ao ano. Mas o ouro tem 1000 vezes a volatilidade realmente da inflação. Então, como posso pensar que, se estou tentando proteger-me contra a inflação, que está subindo 3 ou 4% ao ano, eu perco 40% no meu ouro? Como posso possivelmente pensar que isso é uma boa proteção contra a inflação? Por que dizem que o ouro é o caminho? Quer dizer, trapaceiros, golpistas. Mas se for um produto físico, é um ativo, certo? Bom para joias, ruim para seu portfólio. O que as pessoas dizem? Ações são apenas pedaços de papel digital. Eu não vejo valor nisso, mas no ouro sim. É como um imóvel, algo físico e tangível. É tangível, mas só tem valor se as outras pessoas quiserem pagar. Quando eu possuo uma empresa, possuo parte dela. Se a empresa cria novos produtos e inovações, se compra um fundo S&P 500, eu acabo possuindo parte de 500 empresas. Essas empresas têm propriedade intelectual, têm ativos, têm fábricas e também têm pesquisa e desenvolvimento. Eles possuem equipes também. Tem uma enorme quantidade de pesquisa e desenvolvimento por trás delas. Você está comprando algo que cresce. O ouro simplesmente fica lá, é seguro e não faz nada. E além disso, se você comprar um bom portfólio diversificado, digamos do S&P, você terá ouro de qualquer forma. Você terá empresas de mineração, joalherias, empresas de distribuição, você terá ouro ali. Você só não vai reforçar e apostar nisso, porque tem um baixo retorno com grande volatilidade. Certo. Mais alguma coisa sobre essa filosofia? Interrompi você? Não, está ótimo. Está ótimo porque tenho certeza de que você já ouviu muitos especialistas falarem sobre como os fundos hedge são ótimos e como o empréstimo peer-to-peer é ótimo. A ideia que eles perpetuam é que se você quer ser bilionário, invista como um bilionário. Mas para cada bilionário por aí, há milhares se não milhões de pessoas que tentaram fazer exatamente a mesma coisa e perderam tudo. E eles nunca falam sobre essas pessoas. Se você quer investir para alcançar seu sonho americano, você precisa usar ciência e matemática, não apenas especular e apostar no que algum bilionário disse que fez. Digamos que eu tenha entre 50 e 100 mil agora. Alguém assistindo diga que tem isso, com valores entre 10 mil e 100 mil. Vamos dizer que você está começando, com 10 mil a 100 mil. Você não sabe onde colocar isso. Posso confiar em um consultor financeiro ou fiduciário? Eu mesmo invisto? O que você faz com 10 mil a 100 mil hoje? E então, digamos que você tenha $500 por mês pelos próximos 25, 30 anos. O que você faria? Você não quer pensar nisso. Não quer que seja estressante, assustador ou intimidador. Como me preparar para os próximos 20 a 30 anos? Tenho de $10 mil a $100 mil agora e $500 por mês. O que faço? Correndo o risco de soar egocêntrico, compre o meu livro. Mas, basicamente, o que você deve fazer é determinar o quanto de risco você está disposto a assumir. Digamos que estou disposto a assumir um risco moderado. Um risco moderado seria: sou jovem, 20 a 30 anos. Se você está na casa dos 20, com a educação certa, poderia assumir um risco agressivo porque ações grandes que tiveram média de 10% têm desvio padrão de cerca de 18%. Isso significa que, dentro de um desvio padrão, você pode estar a 28 ou a menos 8. Então, é volátil, mas você está começando com os primeiros 50 ou 100 mil e depois coloca 500 por mês. Isso é média de custo do dólar. Então, se cair, você está colocando mais dinheiro e comprando mais ações enquanto está em baixa. Isso lhe dá muita volatilidade, além de que você tem tempo, quero dizer, muita capacidade de aproveitar a volatilidade. E você tem tempo para deixá-lo crescer com juros compostos. Eu construiria um portfólio diversificado de ações, usando uma combinação de fundos indexados, categorias estruturadas de ativos. Eu diversificaria globalmente. Eu possuiria em mercados emergentes, possuiria na Ásia, possuiria na Europa, possuiria nos Estados Unidos, claro, mas eu diversificaria isso globalmente. E então eu reequilibraria conforme necessário.
Eu também possuiria ações pequenas e ações de valor, não apenas ações do tipo S&P, ações grandes. Esse é o outro erro que todos cometem. Então, eu eliminaria ativos tóxicos do meu portfólio, que são as criptomoedas, os empréstimos peer-to-peer, as commodities. Commodities, a propósito, não tiveram retorno nenhum nos últimos 15 anos. Olha, a maioria das pessoas tem seu celular. Eles têm o Robinhood ao lado dos seus DraftKings. Apenas apostando. Apenas apostando. Um estudo recente mostrou que mais pessoas confiam no aplicativo de apostas esportivas do que nas escolhas de ações. Porque ninguém ensinou eles a usar ciência acadêmica para isso. Então, a maioria das pessoas já tentou escolher ações, Bitcoin e essas coisas. Muita gente teve grandes perdas ao longo do caminho. Depois de se queimar, você começa a dizer que não há uma maneira prudente de fazer isso, mas não dedicaram tempo para aprender a parte científica. Tudo o que você acabou de compartilhar agora, escolhendo todas essas diferentes classes de ativos, na Ásia e nos Estados Unidos, para mim é como, eu nem sei por onde começar com isso se eu não for educado em investimentos. O que você disse parece japonês para mim. Então, existe um fundo que faz tudo isso? Existe um S&P 500 que faz a maior parte disso? Trago esse exemplo. Que bom que levantou isso. Ou não deveria tentar? Você não deveria fazer isso sozinho? Então, eu tenho um exemplo para você. Sabe aqueles filmes em que o piloto fica doente e alguém que não é piloto, lá no fundo do avião, pousa o avião? Isso nunca acontece, mas nos filmes sim. Na realidade, isso nunca aconteceu. E os pilotos dirão que não há chance disso acontecer, de eles pousarem. Alguma pessoa aleatória deu uma risada. Sim, é impossível. Mas se você entrevistar homens, que percentual você acha que diria? Pensam que poderiam pousar o avião, contanto que estivessem falando com a torre. Muitos deles, sim, 50% dizem que poderiam pousar o avião. Então, a moral da história é que realmente existem coisas que você provavelmente não deveria fazer sozinho. Investir é provavelmente uma delas. Mas você pode tomar as decisões certas desde que tenha um bom mentor que te guie no processo de como tomar essas decisões. Então, as pessoas não deveriam tentar investir por conta própria, a menos que realmente tenham estudado e se educado. Logo, para onde elas vão? Porque há muitos consultores financeiros por aí que não estão fazendo as coisas certas. É um coach, é um consultor, é um fiduciário. Para onde você vai para encontrar a equipe certa para te apoiar? Primeiramente, você quer eliminar as comissões. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, você realmente deve buscar um fiduciário. Mas o problema é que os fiduciários cometem, eu treinei muitos deles, os mesmos erros que os investidores cometem, porque como eles vão seduzi-lo a comprar o portfólio deles? Eles vão seduzi-lo com coisas que dispararam nos últimos 2 ou 3 anos e parecem atraentes e sedutoras, e vão dizer que você pode ganhar 40%, 80% ou o que for. Então, mesmo sendo fiduciários, nada os impede de fazer esse tipo de coisa. O que as pessoas deveriam procurar é, em primeiro lugar, um fiduciário. Em segundo lugar, alguém que realmente entenda os princípios acadêmicos, que foram amplamente ensinados na Universidade de Chicago e em outros lugares. E então, eles precisam de um coach que tenha um histórico comprovado de não entrar em pânico quando as coisas vão mal. Como em 2000, quando as grandes ações americanas perderam 50% do valor. Elas não geraram lucro por uma década inteira. As grandes ações de tecnologia, que é o que todos possuem agora, no período após 2000, perderam 75% de todo o seu valor. Nossa! E onde todo mundo está investindo seu dinheiro hoje? Estão investindo em grandes ações. E os investidores de ações de tecnologia não têm ideia do quanto de risco realmente possuem em seus portfólios. Absolutamente nenhum. Então, conforme os mercados eventualmente entram em crise, e eles entrarão, só não sabemos quando, eles podem perder mais dinheiro do que podem estimar, porque não estão diversificados globalmente. E então, você precisa ter alguém que esteja disposto, e essa é a parte difícil, a perder você como cliente. Digamos que você tenha $2 milhões e chega perdendo $500 mil dizendo, eu quero sair, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo. E o gestor de investimentos sabe que, se ele lhe contar a verdade e disser que não vamos fazer isso, você vai retirar seu dinheiro e ele perderá as taxas que estava cobrando, cerca de 1%. Isso seria como perder $15 mil por ano naquele $1,5 milhão. Então eles pensam,
Vão perder você como cliente e lhe contar a verdade, recusando-se a facilitar uma estratégia destrutiva, mesmo que isso signifique manter o dinheiro? Ou serão profissionais o suficiente para dizer: sabe de uma coisa? Isso é destrutivo, você vai se prejudicar. E eu não posso compactuar com isso. Se você encontrar essa pessoa, ela é quem você deve ter como coach. Sabe de uma coisa que eu não gosto sobre o mundo da consultoria financeira ou gestão de dinheiro, e talvez seja só uma visão monetária minha, mas eu não gosto. Você me disse se estou certo ou errado, mas talvez eu apenas sinta que a indústria do dinheiro está quebrada de alguma forma. Ok, eu sei do que você está falando. Mas eu não gosto de como um gerente de investimentos ou um conselheiro ganha dinheiro, quer você ganhe ou perca. Eles não perdem o dinheiro com você. Sim, se você está perdendo, eu estou perdendo junto com você. Não recebo comissão. Mas eles continuam sendo pagos. Por que eles deveriam ganhar 15 ou 1%? 15 mil contra 20 mil em 2 milhões. Por que eles não poderiam dizer, sabe de uma coisa? Na verdade, não recebo nada este ano até que você volte ao lucro. Para mim, o modelo está quebrado. Sim, é isso que eu não gosto. Sim. Talvez esteja errado. Bom, você está definitivamente certo sobre as comissões. Quero dizer, é simplesmente insano receber comissões com o mercado subindo ou descendo. Mas o gerente tem muito pouco. A maioria deles vai te dizer que tem controle. Eles vão te dizer que, vamos tirar você do mercado antes que ele caia. Você e eles não sabem. Não fazem ideia. Não. Às vezes, é difícil manter a disciplina depois de perder 500 mil. É mais difícil orientar quem perdeu dinheiro recentemente do que alguém que ganhou muito. Se você acabou de ganhar 20% com seus 2 milhões, estando com 400 mil a mais, é super fácil de orientar. Sim, mais arriscado. Está crescendo. Sabe, eu entendo. Eu entendo a indústria. Não funciona. Não funciona assim. Mas eu preferiria dizer: ei, vou pagar a alguém, sei lá, 2 mil por trimestre para fazer algumas horas de coaching comigo. Sim. Prefiro uma taxa fixa ou $1.000 por ligação. Fazemos isso uma vez por trimestre e dizemos: para onde eu preciso ir? E você só me ajuda a facilitar isso. Ou faz a facilitação com base no plano do trimestre, se o espaço político é em Orlando ou não. Apenas deixamos e esquecemos. Tem seus próprios marcadores para os próximos 20 anos, mas continuam sendo pagos por não fazer nada. Tem que rebater a questão. O segredo é reajustar. Sim. A coisa pela qual você está pagando. Se eles forem bons, é que no seu momento mais difícil, suas emoções vão assumir o controle. Sim. E seus instintos vão assumir. Então, se você tem 5% de sua renda fixa no portfólio, mas suas ações caíram 50%, suas emoções te atrapalharão, e seus instintos também, porque vão querer te fazer fugir do que te machucou. É aí que você precisa mergulhar? E é por isso que é discricionário, porque você não vai puxar o gatilho sozinho. Não, eles vão ter que fazer isso por você. Você está sangrando. Você pensa, mas o software, as ferramentas, não são tão sofisticadas que recalibram para você? Existem diferenças, existem ótimas ferramentas por aí, e empresas que recalibram seu portfólio para você, isso é ótimo. Te alerta, quando isso cai, recalibramos e pronto. Outra maneira de fazer essa pergunta é: por que não automatizamos isso? Sim. E um algoritmo é ótimo, e nós usamos um algoritmo, mas o algoritmo só é tão bom quanto a pessoa que está por trás dele. Então, é por isso que você não pode ir, por exemplo, aos sites Vanguard Online ou Robinhood Online. Você pode criar um modelo e pode apertar um botão que diz rebalancear. Mas quando você olha seu extrato e algo caiu 50%, tem outro botão bem ao lado que diz não reequilibre, venda. Me tire daqui. Certo? Então, o algoritmo. Não há nada de errado com o algoritmo, mas o botão ao lado do algoritmo. Esse é o problema. E isso é um problema humano. É por isso que eu não acho que algum dia haverá um robô que treine um time da NFL para ganhar um Super Bowl. Essa é uma função puramente humana. Não é interessante? Porque você precisa tomar decisões baseadas na ciência e nos dados, não na emoção. Mas as pessoas são movidas emocionalmente para agir no esporte, nos relacionamentos ou na sua saúde. Tipo, elas são movidas pela emoção também, para viver seu propósito. Você precisa canalizar essa emoção, não evitá-la.
Nunca vai ser como o Spock. Sim. Você tem que controlar as emoções para que sejam poderosas e façam mais pelo bem. Mas você não pode fingir que elas não estão lá porque estarão lá. Sim. Então, se você estivesse na minha posição, eu tenho 41 anos, ok? Não vou dizer tudo o que eu tenho, mas digamos que se você voltasse aos 41 anos há 20 anos atrás e estamos em 2024, avançando para 2025, e você quer se preparar para os próximos 20 anos, quem você contrataria? O que você faria com seu portfólio atual? Ou quem estaria na sua equipe financeira? Bem, aqui vai mais uma propaganda descarada. Nós temos um workshop de 2 dias que eu desenvolvi baseado no livro e realizamos pelo Zoom. Teremos uma em outubro e outra presencial em Scottsdale, que eu mesmo ensino pessoalmente em nossas instalações. E leva um tempo para aprender, porque não é uma solução rápida. Não existe solução rápida. Então, há algumas coisas que, na vida, eu discuto no livro, que não tem dicas e truques, porque dicas e truques não funcionam. Se fosse tão simples, todo mundo já teria descoberto. Então, um pouco... Assim, alguns estudam o livro por 2 dias. Um workshop de 2 dias é como fazer uma tese de 12 anos de doutorado, mas de forma divertida, ainda mantendo a diversão. Você quebra a regra do não falar. Não falamos sobre isso hoje, mas existe uma regra de não falar sobre dinheiro. Você descobre o seu propósito para o dinheiro. Você vê as telas pelas quais enxerga o mundo do dinheiro. Você aprende os princípios de investimento acadêmicos. Você aprende. Eu só mencionei alguns dos vieses. Você aprende quais são os outros vieses, como eles te afetam, e é realmente uma jornada de autoconhecimento. A coisa mais legal sobre investir não é a parte do portfólio. O mais legal sobre investir é o que isso ultimamente te revela sobre você mesmo e o que você pode descobrir sobre como você é configurado, como é montado e o que é realmente importante para você. E eu adoraria que você fosse meu cliente pessoal. Sim, adoraria tentar ir algum dia. Vou ver se consigo em janeiro. Mas digamos que participemos do workshop e alguém assistindo ou ouvindo se informe. Eles ainda contratam um coach, fiduciário ou gestor de investimentos? Quem estaria na equipe deles depois de se informar? O que você acha que eles querem fazer? Tudo por conta própria. Você quer alguém para te orientar, e uma vez que você entende a teoria, há cerca de 8 princípios acadêmicos diferentes que abordamos. Tudo bem. Ok. Eu te dou a evidência e você diz, acredito que você não confia em ninguém. Confie nas evidências. Confie nas evidências. Confie na ciência. Confie na ciência e diga, isso faz sentido? Ok, este passo e este. Entendi. Ok, entendo a parte científica disso. Analise seu portfólio existente. Esta é a ciência. Agora eu quero ver o que eu tenho e ver como isso se sustenta diante da ciência que eu acredito. E isso diria quanto de volatilidade você tem, quanto de risco. Então, se eu te perguntasse, por exemplo, no seu modelo, qual o pior período de 3 anos que você poderia passar historicamente? Quanto dinheiro você poderia perder realmente? Você não sabe? Não tenho certeza. Ninguém sabe, porque nunca foi analisado. Qual foi o seu pior período de 2 anos? Quantas vezes nos últimos 30 anos você poderia ter perdido 40% do seu dinheiro, ou mais em um período de 2 a 3 anos? E como casal, você falou sobre coisas que discutem juntos em nosso portfólio. Como nos sentiríamos, querido, se estivéssemos olhando para isso e tivéssemos nosso 1 milhão, e agora caiu 40%, e agora temos 600 mil? Isso nos permitiria dormir tranquilos? E se não permitir, então eu tenho que refazer, trabalhando com seu coach, redesenhar o portfólio para que ele não tenha esse tipo de exposição ao risco. Mas isso não deveria ser um mistério. Você deveria saber exatamente qual poderia ser a volatilidade com base em como estruturou seu portfólio. E então, você quer analisá-lo cientificamente para ver o que realmente está acontecendo por baixo do capô, o que realmente está dentro dele, porque seus investimentos têm todos esses nomes: fundo de crescimento, fundo de valor, internacional. Mas isso não significa que é exatamente isso que está dentro deles. Isso precisa ser analisado como um exame de ressonância magnética para realmente ver o que está acontecendo dentro desses fundos. Eu gastei $5 milhões criando um software que realmente analisa o que está acontecendo dentro do portfólio. E então você tem conhecimento suficiente para dizer, ok, agora eu entendo. Agora você pode tomar a decisão, bem, eu quero tentar fazer isso sozinho. Eu quero fazer isso com alguém. Eu quero a disciplina adicional. Mas o primeiro conhecimento é poder. E se você começar com a peça de conhecimento primeiro, então esses tipos de decisões se tornarão mais claras para você.
Existem coaches aprovados por Mattson que você tem? Sim, temos 500. Que passaram pelo sistema. E pelo nosso treinamento. Alguns deles estão conosco há 30 anos. Entendi. Essas são pessoas provavelmente no seu site que as pessoas podem olhar, referenciar, ligar e fazer perguntas para ver se é adequado para elas ou qualquer coisa assim. Interessante. Isso é muito legal. Estou certo de que há muito mais para abordar, mas acho que esta é uma ótima primeira conversa. Tenho algumas perguntas finais para você, mas quero que as pessoas adquiram o livro. Chama-se Experiencing the American Dream: How to Invest Your Time, Energy and Money to Create an Extraordinary Life. É sobre uma psicologia de suas crenças e relação com dinheiro, e como se libertar do que te prende na vida. Interessante, pois finalizei um livro chamado Make Money Easy, sobre curar sua relação com o dinheiro. Nossa, Eu até que gostaria. Queria ter te entrevistado antes, porque muita coisa aqui tem tons semelhantes ao que já falei. E não é um livro sobre investimentos. É um livro sobre a relação com o dinheiro e a cura, porque eu não sou o especialista em investimentos, e eu não tenho a experiência que você tem. Mas entrevistei muitos especialistas em dinheiro, terapeutas e especialistas em relacionamentos, e misturei essas três abordagens sobre como ter uma relação mais profunda e íntima com o dinheiro e com as relações financeiras com os outros. Assim, você não é evasivo, nem excessivamente apegado. Você está em um relacionamento seguro com o dinheiro, para si mesmo e com os outros, porque acho que o dinheiro é um grande motivador para as pessoas, mas também machuca muitas pessoas e seus relacionamentos. E se pudermos curar nossa relação com o dinheiro, curar essas feridas financeiras do nosso passado, aquela ferida do seu avô falando com seu pai e ele morrer alguns meses depois. Como podemos curar essas feridas? Você fala muito sobre Viktor Frankl no seu livro. E criamos significado a partir dessas memórias. Reconfiguramos e integramos essas lições e começamos a curar como adultos do passado. Então podemos ter uma nova relação com o dinheiro e podemos dominá-lo, em vez de sermos dominados por ele. E isso é algo que estou empolgado para apresentar também. Mas parece que você ensina muito disso também para as pessoas no seu workshop, o que me deixa animado. Pegue o livro Experimentando o Sonho Americano. Você também pode conferir o seu site, que é basicamente o seu nome, mattsonmoney.com, que tem muito outro conteúdo e recursos que vi lá também, falando sobre a ciência do investimento. Confira seus workshops. Parece que você faz alguns por ano, mas também pelo Zoom, as pessoas podem participar virtualmente também. Fazemos isso 6 vezes por ano, 3 ao vivo em Scottsdale, que é meu favorito. Isso é ótimo. Eu realmente me esforcei muito. Falo sobre o espaço no livro. Tem uma exibição do Muro de Berlim, um pedaço do Muro de Berlim. Tenho exposições científicas sobre a teoria científica e como ela se aplica. Eu tenho inspiração em Scottsdale. Em Scottsdale. Sério? Consegui uma instalação. Que legal. Qual é o tamanho da instalação? 50 mil metros quadrados. Nossa Senhora. Então, é como uma exposição? Não é só um escritório. Ah, não. É uma experiência completa. Sério? Preciso conferir isso. Em Scottsdale ou Paradise Valley? Em Scottsdale. Sério? Ok. Da próxima vez que eu estiver lá, vou conferir. Vou te ligar. Esta é uma pergunta que eu faço a todos no final das nossas conversas. Chama-se as 3 verdades. Então, gostaria que você imaginasse um cenário hipotético. Mark, você pode viver o quanto quiser, mas é seu último dia na Terra, com a idade que quiser ter. Mas, eventualmente, é o último dia e você conseguiu realizar tudo o que deseja deste momento em diante. Esses 3 sonhos que você mencionou se realizam. Você vê seus filhos e netos e tudo acontece para você. Mas no último dia, você tem que levar tudo com você. Então, ninguém terá acesso a esta conversa. Este livro se foi. Seu centro de sonhos, tudo se foi. Tudo hipotético. Nenhum conteúdo no site de mídias sociais. Qualquer informação sobre você se foi. Mas no último dia você pode deixar 3 coisas para trás. 3 lições. Eu chamo isso de as 3 verdades. E isso é tudo o que teríamos acesso sobre a sua informação, seu conteúdo. São essas 3 verdades que ficam. Quais seriam essas 3 verdades para você, cara? Uma delas seria que, para mim, Deus é de fato real.
A outra coisa é que o amor é o que realmente une famílias e torna a vida digna de ser vivida. E provavelmente não vai ser a maior. As grandes coisas que você mencionou, sabe? Todos os livros ou o centro dos sonhos, ou qualquer uma dessas coisas que vão importar, serão as relações amorosas e a intimidade com as pessoas que você ama e respeita profundamente. E eu acho que, se eu tivesse um quarto item na lista, seria a visão da liberdade como um princípio universal e inegociável que cria vidas melhores para pessoas em todo o planeta, permitindo que todos prosperem. Isso é lindo, cara. Antes de fazer a última pergunta, Mark, quero reconhecer sua visão e por levar essa mensagem para pessoas ao redor do mundo. Acho que esse tipo de conteúdo é o que mais precisamos. E então, quando vi este livro, eu literalmente já tinha terminado o meu próprio livro alguns meses antes. Eu entreguei e agora estamos passando pelas edições. Mas eu pensei, isso é exatamente o tipo de coisa que é empolgante para mim porque sinto que famílias são desfeitas por causa do dinheiro. Casamentos se desfazem por causa do dinheiro. Filhos abandonam seus pais. É só coisas ruins. Coisas podem acontecer com dinheiro nos relacionamentos. Mas eu também acredito que sonhos e missões e propósitos também podem ser realizados com o uso correto do dinheiro, sob a perspectiva ou modelo mental adequado que temos. E quando conseguimos mudar nossa perspectiva ou nosso modelo mental sobre usar dinheiro para o bem, criar valor para gerar dinheiro, ser útil, ajudar outros a alcançar seus objetivos, seus sonhos, isso é a coisa mais gratificante que podemos fazer. É a coisa mais realizadora. É a coisa mais egoísta, de certa forma, ajudar os outros, porque você ganha mais com isso do que apenas alguém te ajudando sozinho. E o dinheiro ou quaisquer recursos que você precisa virão disso, seja milhões de dólares ou apenas uma abundância de paz, você viverá uma vida rica. Por isso sou grato a você. Reconheço seu domínio nisso nos últimos mais de 30, 40 anos de sua vida, mergulhando nisso, na academia e na ciência disso. Não se deixando levar pela emoção, mas explorando essas outras áreas que foram pesquisadas para criar uma lente mais compreensível sobre dinheiro e o sonho americano. Então, eu te reconheço pelo que você criou com isso e te reconheço por reservar este fim de semana para refletir sobre como você vai tirar um tempo para os próximos 6 meses. E então retornar para si e investir em si próprio. Eu adoro isso. Minha pergunta final é: qual é a sua definição de grandeza? Nossa, uau! Nossos documentos de valores fundamentais, temos uma declaração sobre a grandeza inspirar outros a alcançar a mesma grandeza. Tivemos um longo debate. Estavam 50 pessoas na sala e queríamos debater cada palavra e concordar com cada palavra ali presente. Como a Declaração da Independência. Como a Declaração da Independência. Foi isso que fizemos. E 2 ou 3 pessoas na empresa disseram: não podemos colocar isso lá, porque não podemos inspirar as pessoas à grandeza. E isso é algo muito grande para assumir. Grandeza, para mim, é viver uma vida extraordinária, onde você fez a diferença para outras pessoas e deixou o mundo um lugar melhor. E se eu puder deixar o mundo um lugar melhor do que quando eu entrei nele, considerarei isso uma vitória. Experiencing the American Dream. Mark, obrigado por vir. Valeu, irmão. Agradeço. Obrigado. Tire um dia para uau, que momento incrível. Sabe, alcançamos esses marcos. Tivemos essa oportunidade. Estou no palco na VCon. Legal. Todas essas coisas são legais, mas não faça tudo sobre as conquistas. Foque no impacto e nos resultados da comunidade com a qual você está se envolvendo.